Os clostrídeos são um grupo de bactérias anaeróbias, ou seja, que se multiplicam na ausência de ar. São gram-positivos, formam esporos e produzem toxinas, além de possuírem uma difícil erradicação e serem responsáveis por altas taxas de morbidade e mortalidade. Ao todo, são mais de 100 espécies identificadas em todo o mundo, porém, apenas algumas delas são capazes de provocar a doença. Os clostrídeos estão presentes normalmente no solo e no trato digestivo dos animais e de seres humanos, mesmo aqueles que estão aparentemente saudáveis. Sua principal característica, portanto, é esta: a capacidade de estarem naturalmente no ambiente, na água ou dentro do organismo, na forma de esporos, aguardando a condição ideal para germinar e desenvolver a doença, além de conseguirem permanecer no ambiente por muitos e muitos anos na forma de esporos. Então vamos relembrar o que é um esporo. Esporos se formam basicamente pela duplicação de uma camada de membrana celular. Essa dupla camada envolve parte do material genético e citoplasma da bactéria, o que garante a sua sobrevivência. Essa nova camada de membrana é a responsável por essa resistência dos esporos bacterianos, quando as condições para o seu crescimento não estão favoráveis. Normalmente, quando há falta de algum nutriente, como carbono ou nitrogênio. O esporo é altamente resistente a desinfetantes, calor, frio e outros fatores, e sua função é manter a bactéria no estágio dormente, enquanto aguarda as condições favoráveis para a sua germinação. Os clostrídeos, então, penetram no organismo nessa forma de esporos, seja através de alimentos contaminados, feridas ou até mesmo pela inalação. Os esporos, após germinarem, agem através de dois mecanismos principais: a produção de toxina, que podem ser produzidas no organismo ou já serem ingeridas pré-formadas no ambiente, e também podem invadir tecidos, como musculatura e tecido hepático, por exemplo. De acordo com a sua patogenia e local de ação, as toxinas podem ser classificadas em 4 grupos diferentes. São elas: toxinas neurotrópicas, enterotoxêmicas, hepatotóxicas e mielonecrosantes. Neste capítulo, falaremos sobre as clostridioses neurotrópicas, cujas principais representantes são o tétano e o botulismo. E para começar, vamos falar sobre o tétano. O tétano é uma toxinfecção altamente letal, que acomete todos os mamíferos, e os equinos são considerados a espécie mais sensível à doença. A enfermidade é causada pelo Clostridium tetani, bactéria encontrada no solo e nas fezes de animais domésticos, e seus esporos podem se manter infectantes no ambiente por períodos superiores a 40 anos. O tétano ocorre quando uma ferida contaminada com os esporos se fecha, levando a um ambiente de anaerobiose perfeito para os esporos, que irão germinar, se multiplicar e produzir toxinas. Embora também existam relatos de surtos de tétano sem que nenhum tipo de ferida tenha sido identificado, sendo denominado como tétano idiopático. As principais situações de risco para que ocorra a infecção são o corte e a cura de umbigo ou cauda feitos de forma inadequada, a castração realizada com instrumentos contaminados ou sem a asepsia correta, a reutilização de agulhas descartáveis que podem estar enferrujadas, ferimentos variados ou durante a vacinação, caso a pistola caia no chão e contamine a agulha. Estas situações citadas podem e fazem parte do dia a dia da bovinocultura, estando também estes animais expostos ao risco. O Clostridium tetani produz 3 toxinas conhecidas: a toxina não espasmogênica, a tetanoespasmina, que provoca os sinais clínicos, e a tetanolisina, que promove a necrose do tecido local. A tetanoespasmina, a responsável pelos sinais clínicos, liga-se às terminações nervosas e segue do sistema nervoso periférico, no local do ferimento, até o sistema nervoso central, e ao chegar no interior dos neurônios inibidores, impede a liberação dos neurotransmissores, o ácido gama-aminobutírico, o GABA, e a glicina, bloqueando seletivamente a transmissão de estímulos inibitórios da medula espinhal para o músculo. Esta não inibição de neurônios motores provoca uma rigidez muscular, conhecida como tetania. O período de incubação, que vai desde a infecção até o início dos sinais clínicos, varia de 7 a 21 dias para a maioria das espécies,
e em bovinos costuma ser de 18 horas a 4 semanas, sendo que os principais sinais são distensão abdominal, rigidez muscular, dificuldade de locomoção, desidratação, hiperexcitabilidade, hiperestesia, dificuldade para engolir ou se alimentar, pupilas dilatadas, trismo mandibular, taquicardia, obstótono, timpanismo, incontinência urinária, vômitos e prolapso de terceira pálpebra. E a morte acaba ocorrendo por parada respiratória. Durante a necrópsia, não são encontradas lesões significativas, a não ser a presença de alguma ferida com hemorragia, edema subcutâneo e muscular que tenha servido de porta de entrada do Clostridium no organismo. O diagnóstico, portanto, é feito com base no histórico do animal e sinais clínicos, pois embora o isolamento do agente seja possível, é bastante difícil e pouco utilizado, assim como a identificação da toxina nos líquidos e tecidos do animal. Em 2007, no Pará, foi relatado um surto de tétano, num rebanho de 250 bubalinos, onde 80 foram vacinados contra a raiva. Porém, durante a vacinação, esses animais apresentavam grande quantidade de lama. Os trabalhadores relataram, inclusive, retirar parte da lama para conseguir aplicar a vacina. Dentro de 15 dias após a vacinação, 4 animais começaram a apresentar quadro clínico característico de tétano, com prolapso de terceira pálpebra, andar rígido, hiperexcitabilidade, dificuldade para mastigar, engolir o alimento, entre outros. Um animal morreu e outro foi eutanasiado. Os demais se recuperaram após o tratamento. A próxima doença que iremos abordar é o botulismo, também enquadrado no grupo das doenças neurotrópicas. O botulismo é uma das principais doenças de bovinos e outras espécies, e costuma levar um grande número de animais à morte, causando grandes prejuízos à atividade. Essa enfermidade é causada pela ingestão de neurotoxinas pré-formadas produzidas pelo Clostridium botulinum tipo C e D. Essas neurotoxinas são as principais responsáveis pelo quadro patológico do botulismo. E embora sejam descritas apenas os tipos C e D em bovinos, há mais de 7 sorotipos divididos de A a G, que permitem a classificação do Clostridium botulinum. Quando falamos em botulismo, a prática de se deixar algum cadáver em decomposição no campo é algo que favorece a contaminação ambiental, pois mesmo que um animal não tenha morrido de botulismo, seu cadáver pode ser uma fonte de infecção para outros animais, pois o esporo presente no organismo se desenvolve produzindo toxinas que impregnam nos ossos porosos, tendões e ligamentos. A principal categoria afetada é a de vacas em gestação ou lactação e que vivem em pastagens pobres em minerais, especialmente o fósforo. Em virtude dessa carência mineral, os animais desenvolvem hábitos de osteofagia ou sarcofagia, ingerindo as neurotoxinas presentes em ossos, sendo essa a forma endêmica do botulismo. Já a forma esporádica ocorre quando os animais ingerem toxinas presentes em alimentos contaminados, como a silagem, ração, feno, suplementos alimentares, matéria orgânica em putrefação e a água estagnada. Daí o termo popular mal das cacimbas para o botulismo. Um outro problema muito comum no Brasil é a utilização de cama de frango como suplemento alimentar, que já levou a óbito milhares de animais em surtos. Essa situação tende a diminuir nos próximos anos pela proibição do uso de cama de frango na alimentação de ruminantes, determinada pela Instrução Normativa número 8 de 2004, pelo risco de contaminação com o próprio botulismo e também pela encefalopatia espongiforme bovina, mais conhecida como doença da vaca louca. No Brasil, essas situações ainda são muito comuns e causam a morte de diversos animais. Alguns casos exemplificam melhor esse cenário. Em 1993, 33 animais de um lote constituído por 496 bovinos morreram ao ingerir água contaminada e desenvolver a enfermidade. Ou como neste outro caso, onde foram descritos 7 surtos em bovinos de corte e leite alimentados com cama de frango, nos estados de São Paulo e Minas Gerais, entre 1989 e 2000. De um total de 1.535 animais alimentados com cama de frango, 455 destes vieram a óbito. Uma vez ingeridas, as toxinas agem na junção dos músculos com os nervos, chamada junção neuromuscular.
A toxina impede a ação do neurotransmissor acetilcolina, que é responsável por levar o estímulo de contração do sistema nervoso ao músculo. Sem a ação da acetilcolina, o músculo não contrai, caracterizando o quadro de paralisia flácida. É importante lembrar que o animal ainda sente dor se estimulada. Isso é denominado psiquismo normal. O animal sente os estímulos externos, porém não consegue responder com a ação dos músculos. Então, nos primeiros estágios da doença, o animal sente e percebe o meio, só apresenta dificuldades para se locomover. O período de incubação e o curso da doença irão depender da quantidade de toxina ingerida, podendo variar de horas a semanas. Os primeiros sinais clínicos são a dificuldade de locomoção, a paralisia flácida, que é mais acentuada nos membros pélvicos, o decúbito external ou lateral, o emboletamento, movimento de pedalagem, diminuição do tônus muscular da língua e cauda, salivação excessiva, dificuldade respiratória, posição de autoauscultação com o apoio do queixo no solo e diminuição de movimentos ruminais. O bom estado nutricional associado ao decúbito permanente e o fato do animal manter o psiquismo, ou seja, o animal permanece atento e sente dor, apenas não se mexe, diferente do que ocorre em outras doenças nervosas, são sinais característicos e indícios claros de botulismo, auxiliando o diagnóstico e diferenciação de outras enfermidades do sistema nervoso. Devido à patogenia do botulismo, nas necrópsias não são observadas lesões, pois a toxina age nas junções neuromusculares, embora pedaços de ossos encontrados no rumen sejam indicativos de osteofagia e reforçam a suspeita. Para a realização do diagnóstico, considera-se a epidemiologia, o histórico de vacinação, a não suplementação com sal mineral e indícios de osteofagia, além dos sinais clínicos. Isso permite diferenciar o botulismo de outras doenças nervosas, como a raiva, a listeriose, a encefalite por herpes vírus bovino tipo 5, a intoxicação por cloreto de sódio e chumbo e a polioencefalomalácia. Outras enfermidades, como as miopatias nutricionais e a intoxicação por fedegoso, também devem ser diferenciadas de botulismo. Para a confirmação do diagnóstico, é necessária a detecção das toxinas do tipo C ou D nas vísceras de animais que morreram com quadro clínico compatível com botulismo. Entretanto, cabe ressaltar que como a toxina age na sinapse neuromuscular, ela perde sua atividade biológica, dificultando sua detecção. Mesmo assim, a inoculação intraperitoneal em camundongos do extrato hepático, soro, conteúdo ruminal ou conteúdo intestinal de animais suspeitos é o teste mais específico. Em caso de dúvidas, podem ser utilizados outros métodos de diagnóstico, como o ELISA. Entretanto, o diagnóstico clínico costuma ser bastante eficiente.